Vocês podem abrir a Bíblia comigo em Êxodo capítulo 3, meus irmãos. Êxodo capítulo 3. Eu quero muito nessa noite, meus irmãos, que a gente tenha que a gente tenha um encontro com a palavra de Deus e que a gente consiga mover alguma reflexão que nos toque coletivamente, como sempre, mas também individualmente. Então, meus irmãos, eu quero muito que vocês, ao longo dessa palavra, vocês consigam refletir no que nós estamos falando de maneira introspectiva. Sabe o que é introspecção? Para dentro de si mesmo. Tá bom? Tudo bem? Então nós vamos ler alguns textos e eu preciso muito que vocês acompanhem comigo na palavra, tá bom? Vocês vão ter o texto aqui no telão também. Nessa noite eu costumo sempre usar a NVI, que é a mesma versão daqui, mas nessa noite eu estou usando a NAA, tá bom? Então se vocês verem algumas diferenças, é por isso. Êxodo capítulo 3, verso 1. Vamos lá, diz assim: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, um monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então ele disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse: mas eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso, desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. O lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Quantos eus, né? Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, eu enviarei ao Faraó, para que você tire do Egito meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir ao Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você. E este será o sinal que eu enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus nesse monte. Essa é a palavra de Deus. Pai, nós te damos graças, que hoje, Senhor, aprove ao Senhor nos trazer aqui nessa noite, para ouvirmos a sua santa palavra. E Senhor, isso é o que nós queremos, Senhor. Nós queremos sair daqui mais fiéis, mais moldados, Senhor. Nós queremos sair daqui, Senhor, como servos melhores, Pai, mais próximos de Ti, obedientes às suas palavras. Por isso nós te pedimos, Senhor, abra os nossos olhos, Senhor. Ó Senhor, tire toda a cegueira, toda a fortaleza que há, Senhor, que nos impede de ver resplandecer a glória do Seu Filho. Ó Senhor, usa-me nessa noite, Pai, que apesar de mim a Sua palavra gere frutos na vida dos meus irmãos e na minha também. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, meus irmãos, se não ficasse tão chato como nós vimos na semana passada, eu continuaria lendo o texto. Mas ler textos longos às vezes é meio chato, principalmente em público. Então, não acho que vai ser tão necessário, já que essa é uma história bem conhecida. Vocês conhecem essa história? Já ouviram ou leram pelo menos alguma vez? Se você começou uma leitura bíblica já esse ano, provavelmente você já passou dessa parte, né?
Ou se você começou um pouquinho mais devagar, ainda não, mas você deve estar chegando, tá bom? Agora, esse é um texto muito famoso. O que acontece aqui é que Deus, lá atrás, semana passada nós falamos um pouco até sobre isso. Lá atrás o Senhor chamou Abraão para tirá-lo da terra dos seus pais e fazê-lo ir até uma terra que ele ainda mostraria. Lá na frente nós descobrimos que o nome dessa terra é, quem sabe? Canaã. Canaã. E Deus prometeu para Abraão que no lugar onde ele pisasse, a terra seria dele e dos descendentes dele. Se você continuar a ler ali a partir de Gênesis 12, você vai ver que nessa narrativa de Abraão vai chegar uma hora que Deus fala assim para ele: olha, essa terra é de vocês, mas a verdade é que os seus descendentes vão ser escravizados numa terra distante, mas eu vou ir lá e vou resgatar eles. E aí nós chegamos agora, depois de muito tempo, né? Porque depois de Abraão vem Isaac, depois de Isaac vem Jacó. Jacó que tem muitos filhos, mas um deles vai parar no Egito, primeiro de todos. Quem é? José. José, que é vendido como escravo, para no Egito. O Senhor usa José para interpretar sonhos, ele vira governador no Egito. José é um homem que Deus usa para lidar com um período de muita fome. Por causa de José, outras pessoas foram abençoadas. As pessoas, inclusive, entendem que quando chega em José, você vê uma espécie de... Sabe o que é um trailer de um filme? Né? Você não vê o filme completo num trailer. Né? Se bem que hoje em dia os trailers estão dando muito spoiler, vocês concordam? Você vê o trailer, você já vê quase tudo do filme. Mas não é para ser assim. Então você vê em José uma espécie de trailer do plano da promessa de Deus. Que é o quê? Um descendente de Abraão sendo usado para abençoar as outras famílias da terra. É o que José faz. Só que depois que José morre, vem outro faraó que já não lembra mais da família de José. E como os judeus, assim como Jacó lá, faziam muitos filhos, esses hebreus encheram o Egito com seus descendentes, o que se tornou ameaçador para o faraó. E por isso ele escravizava o povo e teve até um plano de matar os descendentes masculinos, né, os machos, para que ficassem só as mulheres e eles não se proliferassem e não ficassem ameaçadores para o povo do Egito. Esse era o plano do faraó. O fato é que aqui, nesse texto que nós vemos um menino que foi protegido desde o seu nascimento e agora está no deserto, tendo um encontro com Deus, e Deus está contando para ele, sabe, lembra de Abraão, seu pai? Aquilo que eu prometi para ele, eu vou cumprir agora, e eu vou tirar o meu povo do Egito, para levar até a terra que eu prometi a Abraão. Esse é o plano de Deus, certo? Vocês se lembram disso? Agora, meus irmãos, o que eu quero que vocês vejam aqui nessa noite, é que eu quero usar essa história do Êxodo aqui, pelo menos até o capítulo 10, que a gente consiga ver como essa história é mais do que só uma narrativa do que Deus fez. Nós poderíamos aqui, se fôssemos falar hoje de escatologia, ver como essa também é uma narrativa que fala muito do que Deus vai fazer. Mas eu gostaria de propor, meus irmãos, que essa narrativa aqui é muito do que Deus está fazendo nesse momento. E eu quero explicar isso para vocês. Vejam como a narrativa de Êxodo 3, não só 3 ao 10, mas é que hoje nós vamos até o capítulo 10, mas a partir do capítulo 3 nós vemos uma coisa. Nós vemos um retrato de como Deus age quando Ele quer atrair alguém para si e trazê-lo para adorá-lo. E eu quero que nós consigamos enxergar como há um inimigo da libertação de Deus para nós, e nós precisamos lidar com isso. Amém? Então, preste atenção, a primeira coisa que nós vemos nisso é que sempre que Deus vai comunicar o seu chamado à liberdade, vamos dar um nome a isso? O que é o chamado à liberdade de Deus? O Evangelho, fala comigo, o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia de que Deus nos salvou, meus irmãos. Ok? Se nós fôssemos resumir o Evangelho, nós poderíamos resumir ele da forma mais simples de todas, assim, ó. Deus salva pecadores. Nós somos pecadores destinados ao inferno. É o que merecíamos. Assim como Israel, que estava eram escravos no Egito, nós éramos escravos de Satanás, escravos do pecado. Sabe, uma vez eu vi
Eu vi uma pergunta nessas caixinhas de Instagram, de alguém perguntando para um pastor assim: pastor, o que acontece se alguém que fez pacto com o diabo querer aceitar Jesus? Né? Nossa, e agora, né? O que acontece? Fulano fez um pacto com o diabo e agora ele quer aceitar Jesus. Como é que ele vai fazer? Porque é um pacto, né? E acertadamente aquele pastor respondeu: meu irmão, quem de nós não tem um pacto com o diabo? Todos nós já nascemos com um pacto com o diabo. Nós nascemos, segundo a palavra de Deus, perdidos em nossos pecados, sem Deus no mundo, longe e distante das alianças da promessa. Romanos 3:23 fala que todos pecaram e estão destituídos. Sabe, tipo, destituído, afastado da glória de Deus. Nós, já por nascimento, nascemos todos debaixo de pecado e culpa, somos corruptos por natureza, incapazes de obedecer a Deus, nós não podemos. E não pense você que nós estamos em uma posição neutra, em que não temos Senhor algum, não. Você tem um Senhor, isso é certo. E se você não serve Yahweh, se você não serve o Senhor, Deus de Israel, você é um servo bom e fiel de Satanás. Esse é o nosso estado. Por isso eu gostaria de propor, meus irmãos, que Deus está chamando Moisés para ser o seu arauto da liberdade, ou um pregador do evangelho. Alguém que vai até o povo de Israel comunicar as boas novas. Yahweh, o Deus dos nossos antepassados, quer nos libertar da nossa escravidão. Essa é a mensagem do evangelho, meus irmãos. E sabe, eu sei que nós, às vezes, como cristãos evangélicos brasileiros, nós tendemos a reduzir o evangelho, há um bom tempo já, como uma mensagem introdutória da fé. Então nós achamos que o evangelho é o que a gente ensina para o novo convertido. Então o evangelho é aquilo que você fala para, Jesus te ama, né? Algumas vezes eu já fiz isso. Como eu não tinha coragem de ir pregar o evangelho para alguém, eu gritava da janela de um ônibus: Jesus te ama! E o ônibus já foi embora, entendeu? Eu não vou ter que olhar na cara dele mesmo. Vai que isso entra no coração dele, né? Olha só. O evangelho é mais do que isso, meus irmãos. O evangelho é não só a notícia de que Deus nos libertou, mas é também a notícia de que Deus está nos libertando, tal como é a notícia de que Deus um dia nos libertará de uma vez por todas. A salvação, o evangelho, a mensagem da suficiência de Cristo é a resposta para tudo que nós precisamos ser. Veja comigo, meus irmãos, vocês têm problemas? Porque eu tenho problemas. Mais do que eu queria ter, eu acho que todos nós, né? Nós temos mais problemas do que nós gostaríamos de ter. Eu gostaria de propor para vocês, meus irmãos, que muitos dos nossos problemas, eles nos afligem mais do que deveriam nos afligir. E veja só, como nós estamos numa posição assim, muito ferrados, né? Nós temos mais problemas do que queríamos ter, e somos afligidos por ele mais do que deveríamos ser afligidos. Ou seja, nós estamos bem cansados, né? É esse lugar em que nós estamos. E é para esse tipo de gente, ou seja, gente como eu e você, que tem mais problema do que queria ter, e é mais afligido por eles do que queria ser afligido, que Jesus olha para nós e fala: aprende comigo, filho, eu sou manso e humilde de coração. Sabe o que você devia fazer, Jesus? Você devia trocar o seu fardo comigo, porque o meu fardo é leve, é suave. Agora, isso, como diz o Super Combo, é fácil de falar, difícil fazer, não é mesmo? É difícil, porque nós sabemos da realidade do evangelho. Por exemplo, meus irmãos, você tem um problema financeiro, você tem algumas contas para pagar, e pouco tempo para conseguir esse dinheiro. Parece injusto da minha parte olhar para você e dizer assim: meu irmão, creia, porque sabe, se o Senhor te deu o próprio filho dele, será que ele não proveria para você o que você precisa? E meu irmão, se ele não prover dinheiro, já não é suficiente que ele tenha provido o filho, e de alguma forma, meus irmãos, será que essa notícia não deveria nos encher ao ponto de que alguma coisa, mesmo que nos falte, não nos causa uma perca tão grande quanto saber que estamos afastados de Deus?
Será que a notícia do evangelho não devia ser suficiente nisso? Parece injusto que eu fale dessa forma. Nós estamos acostumados a pensar, tá bom, Vitor, eu sei que Jesus morreu por mim, mas a verdade é que amanhã eu preciso acordar e trabalhar, e no meu trabalho o meu chefe parece um capeta. E no meu trabalho eu tenho um funcionário que trabalha do meu lado que é horrível. Eu tenho um funcionário que eu contratei que está me dando problemas. Então fala para mim como o evangelho responde a isso. Meus irmãos, eu aprendi uma coisa nesses poucos anos de vida que ainda tenho. De que sempre que há algo de errado no meu relacionamento com Deus, tem algo de errado comigo. Sempre que Deus não é suficiente para uma situação, não é porque Deus faltou, é porque eu não consigo enxergar a sua suficiência. Por isso, meus irmãos, a mensagem do evangelho é mais do que uma mensagem introdutória da vida cristã. A mensagem do evangelho é onde moramos nesse mundo. A mensagem do evangelho é a mensagem que deveria nos reger em todas as nossas dores. Quando eu falo disso, eu me lembro daquele episódio de Ana, esposa de Eucana. Já ouviram falar dessa história também? Ana, que era esposa de Eucana, tinha também uma colega de marido. Muito estranho falar isso, né? Afinal, Eucana tinha 2 esposas, meus irmãos. Era comum naquele tempo que se uma mulher não pudesse dar filhos, parecia normal e por bem que um homem tomasse outra esposa para dar continuidade à sua descendência. E assim fez Eucana, já que Ana não lhe podia dar filhos. Enquanto Ana se frustrava por não poder dar filhos a Eucana, tem um momento em que Eucana faz uma pergunta muito injusta para Ana. Eucana vem até Ana, que não podia ter filhos e estava frustrado por isso, e falava: acaso não lhe sou eu melhor do que 10 filhos? Vamos lá. Por melhor marido que fosse Eucana, essa é uma pergunta injusta. Só que, meus irmãos, de fato era uma pergunta injusta, mas às vezes eu fico pensando que nós, tal como Ana, estamos numa posição em que nós pensamos que aquilo que nós fazemos ou podemos prover, seja dinheiro, saúde, relacionamento ou nossas emoções, nós pensamos que isso nunca vai ser pior, ou melhor, a presença de Deus e a mensagem do evangelho nunca vai ser tão boa o suficiente para nos suprir essa necessidade. Então nós lidamos com as nossas faltas ao longo do dia. Nós temos faltas em casa, não somos tão bons como queríamos ser. Nas finanças, não temos tanto dinheiro como queríamos ter. Na saúde, não temos tanta saúde como queríamos ter. Ou em tantas outras áreas. Quando lidamos com a nossa insuficiência, não conseguimos nunca responder isso com a mensagem do evangelho. Então a pergunta, meus irmãos, é: para que nos serve o evangelho se ele não responde a nada em nossa vida? Quando nós lemos essa mensagem, meus irmãos, quando nós lemos esse texto, nós vemos aqui que o Senhor tem uma mensagem para o povo de Israel, o seu povo. E a mensagem é: eu vou libertar vocês para que vocês me adorem no meu monte. Essa é a mensagem. E para entregar essa mensagem, o Senhor desde sempre usa um meio. Sabe qual o meio que Deus usa para nos entregar essa mensagem? Mensageiros, arautos. Tem uma frase que ela é muito mal usada e ficou muito famosa, que é aquela: pregue o evangelho a todo momento e, se preciso, use palavras. Isso está errado, meus irmãos. A mensagem do evangelho precisa de palavras. Afinal, você tem que comunicar para alguém que Deus quer libertá-lo para que ele possa adorá-lo. E essa é a mensagem do evangelho. Agora prestem atenção nessas coisas que eu quero trazer para vocês, com base nisso que nós estamos vendo. Sempre que o Senhor quer comunicar para alguém, Ele usa pessoas. Fala comigo, pessoas. Pessoas, seus amigos. Para pensar ao longo de toda a narrativa da Bíblia, do começo até o fim. Sempre que Deus quer comunicar sua mensagem, Ele usa pessoas. Ele levanta pessoas para que Ele lhe contar a sua mensagem. Então essas pessoas são arautos dEle, que vão ter que falar. E você vê que não é se preciso use palavras, vai ser preciso usar palavras. Porque se nós continuarmos lendo esse texto, nós vamos ter Moisés irritando Deus. E sabe
como Moisés irrita Deus? Porque Moisés fala assim, eu não sei não, Deus, eu não sou muito bom de falar. E aí Deus fala para ele, olha, fui eu que fiz a sua boca, cara, você vai falar assim. E aí Moisés fala, não, Deus, você não está entendendo. Quando Moisés fala assim, a Bíblia diz que Deus se irrita com Moisés. E aí Deus fala, já que você é covarde, chama então Arão, seu irmão, que eu vou falar para você, você vai falar para Arão e Arão vai falar para o povo. E é assim que faz, mas é preciso usar palavras. Então Deus sempre usa pessoas para comunicar a sua mensagem. O que significa, meus irmãos, que de alguma forma, apesar de mim, o Senhor me usa para comunicar a vocês a palavra de Deus. E apesar de vocês, o Senhor os usa para comunicar a palavra de Deus a alguém. E é assim que o Senhor sempre fez, sempre, sempre e sempre. Agora, meus irmãos, para comunicar a mensagem de Deus é necessário ouvi-lo falar, né? Ninguém pode comunicar alguma coisa que não sabe, por isso é necessário ouvi-lo falar. Eu gostaria de propor para vocês, meus irmãos, que sempre que há um mover de Deus e o Senhor há de dar uma mensagem, isso começa com contato com a sua presença. Alguém, meus irmãos, tem uma experiência em Deus para que se torne o seu arauto a fim de anunciar a sua mensagem. Por isso, essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje, ela tem pelo menos duas partes. E nessa primeira parte, eu quero falar com vocês sobre, talvez você se identifique com isso. Talvez o Senhor tenha chamado você para ser um arauto dele, um pregador da palavra. Eu gostaria que você ouvisse o que eu vou falar, porque eu não quero mentir para você. Ser um arauto do Senhor não é muito como se tem passado por aí. Hoje em dia, as pessoas têm vontade de ser pregadores do Evangelho, porque elas veem pregadores do Evangelho que se dão super bem na vida. Pregando o Evangelho, eles conseguem carros super caros, casas super caras, roupas super caras, vidas que todo mundo quer ter. Mas eu gostaria de propor que os arautos do Senhor nem sempre vivem dessa maneira. Eu não estou dizendo que um arauto do Senhor nunca pode ter um bom carro, uma boa casa ou algo do tipo. Mas eu estou dizendo que muitas pessoas estão se iludindo, achando que pregar o Evangelho vai te levar a ter uma vida assim. Pregar o Evangelho vai te fazer de alguma forma famoso ou ter sucesso nesse mundo. Eu quero que você preste atenção comigo com o que acontece quando um arauto do Senhor se levanta. Porque o arauto do Senhor, ele precisa ser fiel à mensagem do Senhor. Ao pregar o Evangelho para vocês, meus irmãos, todas as vezes que eu subo nesse lugar, eu confesso para vocês sem medo, eu passo por uma tentação em mim, de manipular as coisas que eu falo para que vocês gostem de mim, para que vocês achem legal as coisas que eu vou falar e que no final vocês venham talvez me parabenizar pelo que eu estou falando. Essa é uma tentação que um arauto do Senhor tem. Modificar ou não modificar as palavras, mas moldar as palavras para que a mensagem pareça mais acessível, gostosa e doce. Mas, meus irmãos, se você for um arauto do Senhor, fiel ao Senhor, você vai lidar com esse dilema. E falo sobre esse dilema sem medo, porque os autores bíblicos falam desse dilema também. Todas as vezes que alguém se levanta para pregar a palavra do Senhor, ele precisa escolher se ele vai ser fiel aos homens ou se ele vai ser fiel a Deus. Porque a mensagem do Evangelho é um escândalo. E toda vez que alguém começa a pregar o Evangelho, levanta aos ouvidos das pessoas, os ouvidos dos descrentes começam a coçar, e eles não querem ouvir essas coisas, porque a mensagem do Evangelho, ela é escandalosa. Preste atenção como é com Moisés. Passe algumas páginas da sua Bíblia e veja em Êxodo 5, verso 19. Moisés, como nós vimos aqui, ouviu a mensagem do Senhor, teve um encontro com a presença de Deus, e então foi até o povo comunicar. Vocês entendem o que eu digo quando eu digo o Evangelho? Estou falando de uma visão futura do Evangelho, ou algo parecido, uma mensagem parecida com o Evangelho, que é: Deus quer libertar você para que você viva adorando Ele, ok? Faz assim, vamos fazer assim antes de ler essa passagem. Diga assim, bate no seu peito e fala assim: Deus quer me libertar para que eu possa viver para a sua glória, ou para adorá-lo. Quando eu digo ou, é porque eu quero dizer a mesma coisa com esses dois termos.
Agora, Moisés vai até o povo e comunica isso. Povo de Israel, Deus quer libertar vocês para que vocês vivam para a glória deles. E o povo, a princípio, ouve a mensagem e se empolga. Deus quer nos libertar para que nós possamos viver para a glória dele, para adorar a ele. Agora, quando a realidade do evangelho vai ganhando forma, as pessoas vão lidar com resistência. E todas as vezes, meus irmãos, que a mensagem do evangelho passa para o gosto doce do paladar e volta para o gosto amargo no estômago, as pessoas se voltam contra os arautos de Deus. Por isso, meus irmãos, ser um arauto do evangelho não é tão doce. Veja o verso 19 do capítulo 5. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto. Aperto é o que diz a minha versão, né? NAA. Porque eles diziam: não haverá redução na quantidade de tijolos na tarefa diária de vocês. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram quem, meus irmãos? Moisés e Arão, ou seja, encontraram os arautos de Deus, aqueles que tinham dito para eles que Deus queria os libertar para que eles vivessem para a sua glória. Encontraram Moisés e Arão que estavam à espera deles e eles lhe disseram: que o Senhor olhe para vocês e os julgue, porque vocês nos fizeram odiosos aos olhos do Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Meus irmãos, ser um arauto do evangelho é encontrar resistência. Então você sente que o Senhor te chamou para ser um arauto do evangelho? Eu estou falando de pregar o evangelho, sim. E talvez eu falo aqui porque muitas pessoas acham que é ruim desejar estar num altar, num palco, pregando o evangelho para algumas pessoas, né? Isso não é ruim. Na verdade, se você ler as cartas de Paulo a Timóteo, ele fala que é bom que alguém tenha o desejo de ser alguém que lidera a igreja de Deus, que ensina a igreja de Deus. Isso não é motivo de vergonha, pelo contrário. Mas já que você desejar isso, você precisa se preparar, meus irmãos. Porque o que vai acontecer é que quando os efeitos da mensagem do evangelho começarem a aparecer nesse mundo, as pessoas vão olhar para os arautos do evangelho e vão dizer: olha, que Deus olhe para o que você está fazendo, porque essa mensagem está me causando problemas. A mensagem do evangelho traz resistência. E se você quer ser um arauto do evangelho, você precisa estar disposto, meus irmãos, a ter o Senhor como a sua glória. Porque diferente de outras coisas, você não vai trabalhar para ter aprovação alheia. Você vai ter que trabalhar para ter a aprovação do seu Senhor. Veja como em Gálatas 1, verso 10, vocês não precisam abrir se não quiserem, eu quero ser mais breve com vocês. Em Gálatas capítulo 1, o apóstolo Paulo confronta a igreja da Galácia, uma igreja que ele pregou o evangelho para eles e agora eles estavam se desviando da mensagem. E no meio de tudo que Paulo tem que falar para essa igreja, há um questionamento para eles. E o questionamento de Paulo, tal como o de Moisés devia ser diante do povo, é: por acaso procuro eu agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Estou procurando agradar pessoas? Se eu estivesse procurando agradar pessoas, não seria servo de Cristo. Meus irmãos, ser servo de Cristo, ser um arauto do Senhor, é procurar agradar a Cristo e não as pessoas. Então, sabe, meus irmãos, essa é uma igreja cristã evangélica. E sabe, se nós lideramos a igreja do Senhor, como pastor, preciso temer ao Senhor diante de vocês. E como temo ao Senhor, eu digo que é totalmente possível que algum dia, meus irmãos, eu acabe cedendo a tentações de falar para vocês mais coisas que façam vocês se agradarem do que o Senhor. E se algum dia vocês perceberem que os pastores dessa casa se agradam mais de ver vocês felizes do que agradar ao Senhor e ser servo de Cristo, vocês precisam, se tiverem graça para isso, venham e confrontem os pastores. E se vocês verem que isso é irredutível, saiam daqui e vão para outra comunidade, meus irmãos. Vão para um lugar. Se você um dia tiver que escolher uma igreja, escolha uma igreja que tenha um arauto do Senhor, que teme mais ao Senhor do que as pessoas.
É necessário que haja mais temor de Deus. E você, meu irmão, que tem um desejo de ser arauto do Senhor, abra a Bíblia comigo em 1 Coríntios 4, meus irmãos. 1 Coríntios 4. Você sabe o que é um apóstolo? A palavra apóstolo significa enviado. Então, eu acho que nós podemos, de certa forma, dizer que Moisés, naquele momento, era um apóstolo do Senhor. Ele era alguém enviado por Deus ao povo para comunicar o Evangelho. Deus quer libertar vocês para que vocês vivam para a glória dEle. Agora, preste atenção, meus irmãos. Como muitas vezes a vida de alguém que deseja isso, que quer ser um arauto do Senhor, muitas vezes vai levantar complicações por causa da mensagem que ele prega. Preste atenção como Paulo via isso em 1 Coríntios 4, verso 8. Olha Paulo dizendo para a igreja de Corinto: vocês já estão fartos, já são ricos, chegaram a reinar sem nós. Sim, quem dera vocês fossem reis, para que também nós viéssemos a reinar com vocês. Paulo fala aqui, na primeira pessoa do plural. Por que ele está falando nós? O nós aqui são os apóstolos, os enviados por Deus para pregar o Evangelho. Então ele diz no verso 9: porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vocês são sábios em Cristo. Nós somos fracos, e vocês são fortes. Vocês são honrados, e nós somos desprezados. Meus irmãos, vejam como um arauto do Senhor vai ter que lidar com isso. Você sente que o Senhor está chamando você para ser um arauto dele, para você pregar o Evangelho? Pois se preparem, meus irmãos, para pregar a sabedoria de Cristo e ser tido como tolo, enquanto as pessoas parecem sábias em seguir aquilo que elas veem. Prepare-se, meus irmãos, para se render como um fraco, aquilo que só Cristo pode nos fazer forte, e parecer fraco à vista das pessoas, enquanto as pessoas que vivem para os seus próprios desejos parecem fortes diante de você. Ser um arauto do Senhor muitas vezes é ser quebrado por Ele, para ter que crer nessa mensagem e pregar às vezes parecendo um louco. Mas meus irmãos, se você sente que o Senhor te chamou para isso, eu encorajo a você, meus irmãos, eu encorajo você a ouvir esse chamado, porque é nesse lugar, esse mesmo apóstolo Paulo que diz isso em 1 Coríntios 4, é o mesmo apóstolo Paulo que diz no fim dos seus dias em Filipenses 3, que comparado a tudo que ele tem comparado a Cristo, é como refúgio, como lixo. Ele encontrou satisfação e aprendeu a viver satisfeito, tendo muito, tendo pouco, estando com fome, estando farto, porque sua satisfação, meus irmãos, não está naquilo que os homens podem lhe dar. E a você que não sente o chamado para ser um arauto, mas faz parte da igreja de Cristo, aprenda sim a honrar os arautos de Deus que Ele coloca perto de você. Eu não digo só os seus pastores, eu digo a honrar aqueles irmãos e amigos espirituais que te pregam o Evangelho quando você precisa, que te confrontam nos seus pecados com a realidade do que Deus está fazendo. Aprenda a honrar, meus irmãos, aqueles que são como arautos na sua vida, que diante das dificuldades podem sim confrontar você, não porque não estão buscando a sua afeição, mas estão buscando algo maior em Cristo, que temem não ao que você vê, mas ao que Cristo vê dele. Nós precisamos, meus irmãos, aprender a reconhecer uma mensagem quando ela vem do Senhor. Agora, como segunda parte dessa mensagem, quero falar para nós, meus irmãos, o que acontece em nós quando escutamos essa mensagem. Porque nessa primeira parte, como eu disse, eu gostaria de endereçar isso especificamente a como nós lidamos com os arautos do Senhor, ou se você sente um chamado do Senhor a pregar essa mensagem, a pregar o Evangelho, a ser um arauto do Senhor, você precisa estar ciente dessas coisas. Mas, meus irmãos, a partir do momento em que lidamos com a mensagem do Evangelho, algo acontece em nós. A pregação do Evangelho sempre causa uma coisa, diga comigo, resistência. Sempre. Desde o começo. Sempre
em toda a narrativa bíblica e em toda a história da igreja, a pregação do evangelho sempre causa resistência. Em Êxodo, como nós vemos, você pode ver em Êxodo capítulo 5, verso 1 diz que Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: assim diz Yahweh, o Deus de Israel: deixe o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Ou seja, meus irmãos, aqui está o evangelho. Liberte o meu povo para que eles me glorifiquem, para que eles me adorem. Mas a mensagem do evangelho sempre gera resistência. Diga comigo, resistência. Por isso o Faraó responde: quem é Yahweh? Yahweh, quem é o Senhor? Para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir. Não conheço Yahweh e não deixarei Israel ir. 1 João diz que para isso manifestou-se o Filho do Homem, para destruir as obras do diabo. Lembra que eu disse para vocês? Todos nós nascemos debaixo de uma condenação. Nós somos culpados do pecado e nós somos corruptos por natureza e somos escravos de Satanás. E como escravos de Satanás, o Senhor Jesus nos liberta disso, Ele destrói as obras do diabo. Agora, como você deve imaginar, meus irmãos, a pregação do Evangelho gera resistência, porque Satanás não está, obviamente, de acordo com a mensagem do Evangelho. E eu gostaria de propor aqui, meus irmãos, que nessa narrativa nós vamos ver como o diabo se comporta em relação à pregação do Evangelho e como nós também, talvez por influência maligna, nos comportamos. Eu quero mostrar isso de maneira clara nessa segunda parte, com base em 2 Coríntios. Eu sei que vocês estão abrindo muitos textos, mas abram comigo em 2 Coríntios 10. É necessário que a gente veja esses textos para que nós tenhamos clareza nisso. 2 Coríntios, capítulo 10, meus irmãos. Verso 3. Diz assim a palavra de Deus: porque embora andamos na carne, não lutamos segundo a carne. Meus irmãos, sem deixar isso muito difícil de entender, Paulo está falando assim: nós ainda somos de carne e osso, mas a nossa luta não é contra pessoas de carne e osso, ok? Ele explica isso, verso 4: porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Diga, fortalezas. Então, alguém perguntaria a Paulo: quais são as fortalezas que precisamos destruir? Ele diz: destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Algumas versões dizem argumentos e altivez. E levamos esses pensamentos cativos em obediência a Cristo. E estaremos prontos para punir qualquer desobediência, quando a obediência de vocês estiver completa. Esse texto, ele é muito importante para o nosso entendimento a respeito da resistência da mensagem do Evangelho. Vocês já se perguntaram, meus irmãos? Porque, sabe, a mensagem do Evangelho, eu não estou falando de coisas de teologia muito profunda e coisas que demandam muito estudo. Eu não estou falando sobre aprender grego e hebraico para ler a Bíblia. Eu estou falando sobre a mensagem do Evangelho. Vocês já se perguntaram por que uma mensagem tão simples, que fala da suficiência de Cristo, é tão resistida dentro da própria igreja? Porque, meus irmãos, nós temos pregado o Evangelho e nós falamos muitas vezes para vocês, meus irmãos, Cristo é suficiente, Deus tem um plano, Ele criou todas as coisas, nós nos rebelamos contra Ele, mas Ele está redimindo todas as coisas para a sua glória, e um dia, Jesus, o próprio Deus em carne, descerá uma vez mais para governar nessa terra. E aí então nós chegamos a uma pergunta: meus irmãos, se isso é verdade, acaso não deve tudo na nossa vida servir a isso? É um raciocínio simples e lógico. Se Jesus é Deus, será que não devia tudo na minha vida apontar para isso? Isso é um raciocínio difícil, meus irmãos?
Mas por que há tanta resistência em nós para essa mensagem? Por que a casa do Pai não consegue viver para isso? Porque nós pregamos o Evangelho no domingo, mas na segunda-feira nós não nos lembramos mais de Jesus. Porque nós oramos na sala de oração na terça-feira, mas na quarta-feira nós morremos de preguiça e não queremos estabelecer relacionamento com Deus. A pergunta é, meus irmãos, por que é tão difícil vivermos para o Evangelho? Por que é tão difícil, meus irmãos, tomarmos decisões nas nossas vidas à luz do Evangelho? Por que é tão difícil negar a nossa própria carne, morrer para nós mesmos, carregar a nossa cruz e seguir a Cristo? Já que você sabe o que é o Evangelho, por que é tão difícil viver para isso? Por que há tanta resistência em nós? Porque, meus irmãos, nessa história, nós não somos Moisés e Arão. Nós somos o faraó. Nós somos aqueles que resistem aos aguilhões de Deus e não queremos ouvi-lo falar. Por quê, meus irmãos? Volte umas páginas na sua Bíblia, em 2 Coríntios, até o capítulo 4. 2 Coríntios 4. Eu diria para vocês, meus irmãos, que se nós sabemos da mensagem do Evangelho, mas não conseguimos viver para ela, é porque tem alguma coisa que ainda nos encobre de ver algo. Olha o que Paulo fala no verso 3 do capítulo 4, 2 Coríntios. Mas, se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês por causa de Jesus. Porque Deus disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Eu gostaria de propor para vocês, meus irmãos, que há um nível de cegueira dos descrentes, ok? Os descrentes não conseguem ver o Evangelho, sabe? Existem pessoas que você prega para elas a vida toda, e você fala de Jesus a vida toda, e elas até conhecem Jesus, e já sabem a mensagem do Evangelho, e mesmo assim são descrentes. Existem pessoas que nasceram na igreja, cresceram na igreja, conhecem, já cantaram músicas com a gente, mas essas pessoas continuam cegas para o Evangelho. Mas eu gostaria de propor, meus irmãos, que há um outro nível também aqui, de resistência. Eu gostaria de propor para vocês que talvez muitos de nós, meus irmãos, ainda estão cegos para a realidade do Evangelho, mas o diabo encontrou formas diferentes de nos manter cegos para a realidade do Evangelho. Muitos de nós são mantidos cegos pelo Deus desse século, pelo Deus desse mundo, mesmo aqui, dentro do prédio da igreja. Veja se esse não é o plano de Faraó, meus irmãos. Em Êxodo, você pode ler depois, Êxodo 8, 25, verso 28 também, Êxodo 10, verso 8 ao 11, e Êxodo 10, verso 24, você vai ver um padrão com o Faraó, nessa narrativa, e você vai se lembrar disso, já que a Escritura diz que em todo esse processo de libertação do povo de Israel, o coração do Faraó, às vezes se amolecia e às vezes se endurecia, não é mesmo? Só que vejam como há um processo gradativo da libertação do povo de Deus. Como nós lemos no capítulo 5 de Êxodo, quando Moisés anuncia o Evangelho ao povo, o Faraó fala, quem é Yahweh? Quem é Deus? Eu jamais poderia crer em Deus e não vou deixar que o povo saia. Mas então, meus irmãos, conforme a mensagem continua sendo pregada, a estratégia do Faraó muda. Eu gostaria de propor que a estratégia do diabo às vezes muda também entre nós. O Faraó começa a dizer, tudo bem, vamos fazer o seguinte, eu deixo que eles saiam daqui, mas eles precisam fazer isso aqui perto para poderem voltar logo. E depois ele diz, eu deixo que eles saiam, mas só os homens, as mulheres e as crianças ficam. E depois ele diz, eu deixo que vocês saiam, mas o gado fica. E em um momento, no final, ele chega a dizer, eu deixo que vocês saiam, mas vão lá e orem por mim também.
Veja, meus irmãos, se esse nível de superficialidade do evangelho não tem nos mantido assim. Nós somos escravos dos nossos ídolos, escravos de Satanás de tal maneira que ele não se preocupa mais de nos impedir de ir à igreja. Ele diz, olha, vai lá, mas não ouve muito do que eles dizem, porque pode ser que eles sejam fanáticos. E sabe, você não precisa dar tudo de si lá, sabe? Se envolve até onde você achar por bem, e depois você volta. Outros dizem, olha, vai lá, mas assim, cante algumas canções e só no domingo, tudo bem, você não precisa se envolver com tudo que há na igreja, sabe? Em alguns momentos, meus irmãos, a idolatria é tão forte no nosso coração que o diabo é capaz de dizer, olha, vai lá e faça culto a Deus para ver se Ele te dá mais do que os seus ídolos pedem. Sabe, meus irmãos, a cegueira para o evangelho é uma guerra espiritual. Nós aprendemos que batalha espiritual é fazer gritaria e ver anjo e demônio batendo espada. Não, meus irmãos. Nós não lutamos com armas carnais. Nós lutamos contra fortalezas. E Paulo descreveu quais são essas fortalezas. Sabe quais são as fortalezas? Argumentos. Muitos estão ouvindo a pregação do evangelho dizendo, mas eu não caio nessas coisas, eu conheço muitas outras pregações sobre isso, eu já ouvi outras pessoas falarem, sabe? Eu até ouço em partes, mas sabe, tem que tomar cuidado, porque essas coisas podem deixar as pessoas muito fanáticas. Fortalezas de argumentos que impedem que você veja a glória do Filho de Deus. Mas as fortalezas mais fortes, meus irmãos, até dos argumentos, é da onde os argumentos nascem. São as fortalezas que Paulo chama de fortalezas de orgulho e soberba. Meus irmãos, como o orgulho e a soberba são as coisas que nos impedem. O orgulho e a soberba é da onde se originou o pecado de Satanás. É aonde se origina a estratégia de Satanás. É onde mora o nosso conforto e de onde saem nossos argumentos. Porque nós ouvimos os arautos do Senhor, mas quando a mensagem nos causa percas, nós questionamos a veracidade dela, porque o nosso orgulho dói. Você quer dizer então que nessa mensagem do evangelho há sofrimento para mim? Você quer dizer que nessa mensagem do evangelho eu vou sofrer resistência do império maligno nesse mundo? Não só do império maligno, mas às vezes não reconhecemos o império maligno. E se a mensagem do evangelho significar a morte para você, meus irmãos? E se a mensagem do evangelho significar perder tudo por amor e com alegria? E se a mensagem do evangelho significar vender todos os seus bens e dar aos pobres e depois seguir a Cristo? E se a mensagem do evangelho significar que você precisa servir a igreja que você está congregando? Sim, dar o seu tempo, seu dinheiro, suas habilidades, seu corpo, sua voz, tudo que você tem. E se a mensagem do evangelho, meus irmãos, significar para você um chamado que te dói, e que te corta, e que te fere? E se a mensagem do evangelho for assim, será que o seu orgulho está pronto para ser ferido e cair diante de Deus, meus irmãos? Ou será que você vai deixar que o Deus desse século segue o seu entendimento e faça fortalezas diante de você, para que você não veja resplandecer a luz da glória de Deus que é expressa em Jesus Cristo, como diz Paulo? Eu não sei se vocês estão me entendendo, meus irmãos, mas a mensagem do evangelho, ela fere sim o nosso coração. A mensagem do evangelho, deixa eu dizer para vocês isso, tal como para o povo de Israel trouxe problemas, eu vou contar esse segredo para você. A mensagem do evangelho vai te causar problemas nesse mundo. Sim. Porque sabe o que vai acontecer? Se você, meu irmão, que estava vivendo numa vida onde servia aos ídolos desse mundo, de repente dá de frente com o evangelho e agora sabe que só tem um Senhor, sabe o que os ídolos fazem? Os ídolos não costumam se dobrar de primeira e dizer, isso, ainda bem que você achou o verdadeiro Deus. Não. Eles costumam aumentar a carga sobre nós, é como o faraó disse. Eles estão pensando em adorar Yahweh, pois dê mais trabalho a eles.
E nisso o nosso orgulho vai sendo alimentado, de maneira que nós ouvimos a pregação do Evangelho e dizemos: sim, mas na prática não é bem assim. Sim, Jesus quer tudo de mim, mas na prática não é bem assim. Sim, Jesus quer que eu negue a minha carne e tome a minha cruz, mas na prática não é bem assim. Sim, meu irmão, continue. Vá até o deserto e adore com o povo de Deus para depois voltar ao faraó e servir a ele. Não, não faça isso, meu irmão. A boa notícia do Evangelho, como eu digo a vocês, é que o Senhor quer nos libertar disso. Meus irmãos, nós não nascemos para isso. A palavra de Deus diz que Deus nos criou e antes da fundação nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis. Só de ser santos e irrepreensíveis é maravilhoso, né? Mas como termina é melhor? Na sua presença. Você sabe o que significa? Que antes do Senhor criar todas as coisas, Ele tinha me escolhido. Ele tinha escolhido você nele, para viver na presença dEle. É por isso, é só por isso que Ele tem um plano de libertação para você, meu irmão. Não é porque você de alguma forma é fofo para Deus. Não. É porque Ele escolheu você nele. Sabe, imagina um hebreu no meio do Egito, um hebreu que estava lá pegando palha durante o dia. Era uma tarde comum e qualquer, e de repente um arauto do Senhor aparece e diz: Yahweh, o Deus dos nossos antepassados, há de nos libertar das mãos do faraó, e nos levará ao monte dele, para que o adoremos e vivemos para a sua glória. Um hebreu comum. Será que há algo nesse hebreu comum do qual ele pudesse se jactar diante de Deus e dizer assim: nossa, eu sou demais, porque Deus pensou agora em mim, mas deve ser porque eu sou um hebreu esforçado que pega palhas no entardecer do Egito. Será que é isso, meus irmãos? Não. A verdade é que lá em Abraão, Deus tinha escolhido esse hebreu comum numa tarde do Egito pegando palhas. Da mesma forma, meus irmãos, nós somos aqui pessoas comuns. Amanhã vamos voltar às nossas rotinas e trabalhos. Não há nada em nós do que nos jactar. Não há nada em nós do que nos orgulhar. Não há nada em nós do qual podemos olhar para nós mesmos e dizer: deve ser por isso que Deus me quer. Mas, lá em Jesus Cristo, antes da fundação do mundo, Ele tinha nos escolhido, meus irmãos. A força que você precisa para adorar o Senhor no Monte Santo dEle, não está em você, meu irmão. Agora, se essas são as estratégias malignas, meus irmãos, eu quero que vocês pensem como talvez nós mesmos estamos tentando lidar com Deus a partir da nossa idolatria. Ouvimos o Evangelho aqui, mas pensamos como Faraó: ok, Deus, eu vou te adorar, mas eu tenho outros afazeres depois. Ok, Deus, eu vou te adorar, mas eu não tenho tanto tempo para te dar como eu preciso dar. Ok, Deus, eu vou te adorar, mas eu tenho outras responsabilidades que me tomam mais tempo, recursos e vontades. Meus irmãos, nosso orgulho tem produzido barreiras diante da glória do Cristo. Eu volto a perguntar para vocês: se a mensagem do Evangelho tem sido pregada, por que há tanta resistência no nosso meio? A resposta que eu digo para vocês: o Senhor ainda há de quebrar fortalezas de orgulho e soberba entre nós, que estão nos impedindo de viver o que precisamos viver. Eu quero encerrar com vocês lendo Tiago capítulo 4. Abram a Bíblia comigo. Tiago capítulo 4. Lembre do que eu disse, meus irmãos: o Senhor escolheu você. E não foi porque havia algo em você do qual pudesse se orgulhar, não. Foi porque antes da fundação do mundo, em Jesus Ele te viu. E em Jesus Ele nos aceita. E em Jesus nós somos chamados agora a adorar a Deus no seu santo monte. E o santo monte de Deus é o que a Bíblia retrata como o lugar do seu descanso. Sabe o que nós cantamos hoje? Que
que nós queremos construir um lugar. Nós cantamos também no começo que nós queremos fazer um lugar para Ele habitar, para Ele descansar. O lugar do descanso de Deus é o santo monte do qual Ele nos chamou para ir e adorá-lo. Agora veja o que Tiago fala no capítulo 4, verso 1. Portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, olha só, é o Evangelho, meus irmãos, lembra? Ele nos liberta para vivermos para a sua glória. Tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la. É como se Tiago estivesse dizendo para nós, veja, você foi exposto à realidade de que Deus está te chamando para a liberdade e ir ao lugar do descanso dEle, ou seja, viver para a glória dEle. Em outras palavras, o Evangelho foi pregado a você. Você ouviu o Evangelho, não ouviu? Então tenha cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la. Verso 2, vai ficar mais claro. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Com eles quem? Com os hebreus que estavam no Egito. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ele disse isso, mesmo que as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse a respeito do sétimo dia. No sétimo dia, Deus descansou de todas as obras que tinha feito. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Nós vamos continuar aqui, mas antes da gente ler o verso 6, preste atenção no que o Tiago acabou de dizer. Ele falou, preste atenção, vocês não achem que só porque estão envolvidos com o povo que ouve a palavra da promessa, não podem perder isso. Porque o que garante que vocês foram escolhidos não é o que há em vocês, mas a graça de Deus que opera em vocês. Então veja o verso 6. Visto, portanto, que resta entrarem alguns naquele descanso, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo determina certo dia, hoje. É por isso que vocês estão com dificuldade de acompanhar, né? É Hebreus 4, meus irmãos, me perdoa. Estou falando Tiago, né? Me perdoem. Eu vou até dar um tempo de vocês voltarem. Vocês ouviram tudo isso, meus irmãos? E estavam procurando, né? Nossa, que versão diferente. Eu falei Tiago, porque nós também vamos ler Tiago 4. E por isso eu falei antes, me perdoem. Ok? Hebreus 4. Vocês pelo menos me ouviram tudo, tão junto, né? Verso 6 de novo então. Visto, portanto, que resta entrarem alguns naquele descanso, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Agora sim, né? Não endureçam o coração. Veja, meu irmão, como a palavra e o evangelho gera efeito em nós, conforme o nosso coração vai sendo moldado pela palavra. E por mais que sim, isso é uma obra do Espírito Santo em nós, seria errado da nossa parte dizer que a Bíblia não traz isso como uma responsabilidade nossa, de não endurecer o nosso coração. Vitor, a mensagem do Evangelho gera efeitos em mim quando eu escuto? Sim, e há poder suficiente no Evangelho para gerar isso. Tal como há um chamado de Deus a você nessa noite, tal como havia um chamado àqueles hebreus que estavam no Egito ao ouvirem o chamado de Deus. Não endureçam o seu coração. Enquanto a palavra nos diz, como nós cantamos hoje, que o Senhor não recusa jamais um coração quebrantado e um espírito contrito, nós podemos inverter e tentar tirar uma verdade no fato de que
Tal como o Senhor não recusa um coração quebrantado, não passa diante de Deus um coração duro. A mensagem do Evangelho, meus irmãos, precisa sim ser recebida por nós com um coração humilde. E agora sim, Tiago 4. Verso 6. Essa recomendação muito famosa de Tiago, ele diz: ele nos dá cada vez mais o quê? Graça. Meus irmãos, ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Meus irmãos, nessa noite eu quero encerrar essa palavra com um chamado. Diante dessa palavra, meus irmãos, nós precisamos resistir ao diabo, que tenta levantar fortalezas na nossa frente. Sabe, imagine como a glória de Jesus está lá, e ela está brilhando, enquanto isso o faraó tenta tapar os olhos dos hebreus. A glória de Jesus está lá e ela está brilhando, é o descanso de Deus para nós. Enquanto isso, Satanás tenta construir fortalezas entre nós. O que são essas fortalezas, Vitor? A palavra nos diz, essas fortalezas são argumentos, coisas que existem em nós, no nosso coração, que ainda não nos deixa crer e viver pela mensagem do Evangelho. Essas fortalezas são também orgulho e soberba, que não nos deixa ver a glória de Cristo. Mas, meus irmãos, se nós estamos vivendo uma vida que aceita essas recomendações de Satanás, que tem vivido através desses argumentos no nosso coração e da soberba que há no nosso coração, nós estamos sempre resistindo, nós estamos sempre ouvindo os arautos do Senhor falar e questionando a mensagem do Evangelho. Veja que eu não estou dizendo sobre questionar um arauto se ele está pregando de fato a mensagem do Evangelho. Eu estou falando sobre questionar a mensagem do Evangelho que um arauto de Deus se levanta para pregar. Enquanto vivermos nessa soberba, estaremos fazendo o processo contrário do que Tiago fala. Resistindo a Deus e correndo para o diabo. Tem um livro muito famoso de C.S. Lewis. Inclusive, a Brasil Paralelo lançou agora um filme, recentemente, que eu estou querendo muito assistir, baseado nesse livro. O nome do livro é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. O nome do filme eu acho que é... Alguém sabe? Alguém lembra? Alguém aqui viu? Nossa, esqueci, depois eu falo para vocês. Mas vocês vão pesquisar, se vocês abrirem no Brasil Paralelo, vocês vão ver esse estampado em todo lugar, o primeiro filme que eles estão fazendo. E é baseado nesse livro. E é uma história fictícia, obviamente, de Lewis contando como seria um demônio mais experiente, escrevendo cartas ao seu sobrinho. Um demônio um pouco mais novo, que está aprendendo ainda como lidar com as pessoas. E nessas cartas que nós vemos, dos dois lados, vemos esse demônio mais experiente ensinando o seu sobrinho como persuadir o que ele chama de os seus pacientes. Oficina do Diabo, obrigado, é isso mesmo. E nesse livro, ok? Eu não assisti o filme ainda, não sei qual a fidelidade do livro, mas nesse livro, Lewis faz essa história fictícia de como seria um demônio mais experiente, contando as suas experiências para um demônio mais juvenil, de como lidar com essas pessoas. Mas há um momento específico, meu irmão, que me marcou muito quando eu li esse livro, onde ele dizia assim: olha, talvez seja melhor que você deixe ele ir à igreja, porque fica mais fácil que ele vá lá e ele escute o que ele precisa escutar, e depois ele pode voltar e continuar, e você continua trazendo essas influências sobre ele. E, meus irmãos, isso é tão sério, isso é uma ficção, obviamente, mas pare para pensar. Eu já pensei isso, se eu fosse Satanás, a melhor forma de manter alguém em engano não seria só afastando ele da igreja, mas também
fazer acreditar que ele está em ligação com o corpo de Cristo quando não está. Só de viver em uma cultura e em um envolvimento. Enquanto houver orgulho entre nós, meus irmãos, nós vamos estar muito suscetíveis aos conselhos malignos. Mas se nós quisermos ser uma igreja que segue o plano de Deus, que vive para a glória de Deus, nós precisamos ser mais humildes diante do Senhor, porque aí Ele nos dará graça, tal como diz em Tiago 4,6. E ao nos dar graça, nós sairemos sim, porque pode haver muita resistência, meus irmãos, mas o Senhor nos fará vitorioso diante das estratégias de Satanás. E nós iremos em direção ao lugar do seu descanso, adorar a Deus no seu santo monte. Eu quero que você feche os seus olhos, você não precisa nem ficar de pé, pode ficar onde você está. Nós já encerraremos essa celebração, mas eu quero orar com vocês agora, meus irmãos, crendo no poder do Espírito Santo diante da palavra. Ó Pai, você que nos chamou do império das trevas, Senhor, tem misericórdia de nós. Você que começou a boa obra em nosso meio, Senhor, vem, Senhor, terminá-la, pois Tu és fiel. Você, Senhor, que nos libertou do poder do maligno, do diabo e do seu império de trevas, Senhor, faça resplandecer sobre nós a sua luz. Senhor, nós não oramos, Senhor, com soberba e orgulho, como se houvesse em nós algo do qual nos orgulhar. Não, não há. Pelo contrário, Senhor, nós somos uma igreja que conhece as suas palavras, mas temos tanta dificuldade de viver por meio delas. Nós somos como aquele homem, Senhor, diante de Ti, que diz: Mestre, nós cremos, mas ajuda-nos na nossa falta de fé. Porque, Senhor, às vezes nós nos sentimos tão empolgados aqui nas nossas reuniões, mas nas segundas-feiras, Senhor, nos sentimos tão fracos e suscetíveis, Senhor, aos conselhos malignos de Satanás. Por isso nós pedimos, faça conosco como o Senhor fez com o faraó, Senhor. Vem e quebra o nosso orgulho, mostra-nos o Teu poder e derruba as fortalezas de orgulho, derruba as fortalezas de argumento no nosso meio. Ajuda-nos, Senhor, a honrar a Sua mensagem e a ouvir os arautos do Teu Evangelho. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos os momentos comuns da vida para a Sua glória. Ajuda-nos, Senhor, a trabalharmos e a ganharmos dinheiro para a Sua glória e não para nós. Ajuda-nos, Senhor, a estudarmos e a construirmos carreiras para a Sua glória e não para nós. Ajuda-nos, Senhor, a tomarmos decisões para a Sua glória e não para nós. Ajuda-nos, Senhor, a honrarmos nossas esposas, nossos maridos, para a Sua glória. Ajuda-nos, Senhor, a educar os nossos filhos para a Sua glória. Ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida completa diante de Ti, não como Satanás nos instrui, somente parcialmente. Senhor, nós não queremos ser e viver prestando culto ao Senhor conforme Faraó quer, Senhor. Nós não queremos ir lá e voltar, ir lá e levar só alguns, ir lá e levar só um pouco dos nossos recursos e voltar. Nós não queremos nos reunir para cultuar Você enquanto pensamos nos nossos ídolos. Não, Deus, nós clamamos por misericórdia. Faça-nos uma igreja segundo a Sua vontade, Senhor. Ó Senhor, dobra os nossos pescoços diante da Sua glória, Senhor, abaixa as nossas cabeças e quebra as nossas altivez. Nós precisamos de humildade diante de Ti. Dê graça aos meus irmãos, Senhor, hoje, Senhor, e durante a semana, para que eles vivam para a Sua glória.